A gente falou de religião e política, agora eu vou falar de espiritualidade e visão de mundo. Muitos budistas, muitos cristãos, muitos umbandistas, muitos taoístas, muitos hinduístas, muitos judeus, muitas pessoas de várias linhas filosóficas, não estou mais falando de religião, estou falando de linha filosófica, podem olhar para mim e pensar: por que ela é tão dura, radical? Ela é apegada, fica se preocupando com esses assuntos, está apegada. Espíritas, tantas outras filosofias kardecistas, etc, etc, etc. Está apegada. Tanta coisa boa para ela falar, por que ela está falando sobre isso? Está apegada. Vamos colocar no centro dessa discussão, dessa conversa maravilhosa que eu adoro ter com os meus amigos do YouTube, duas figuras históricas marcantes. Siddhartha Gautama e Cristo. A maior parte dos escritos que foram revelados aos seus escritores, o Alcorão, ao Muhammad, a Bíblia, a milhares de pessoas, Lao Tse no taoísmo, o caminho óctuplo, as leis para se libertar do apego e ascender, né, se iluminar, segundo o Siddhartha Gautama. Quando a gente olha para tudo isso, a gente entende que eles foram canalizadores de mensagem, certo? Eu não estou aqui dizendo que uma é certa, a outra é errada, a outra é maior, a outra é melhor. Não, 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 não. Para com esse pensamento reducionista. Você tem 96 bilhões de neurônios nessa cabeça. Usa! Quando a gente olha para Buda, Siddhartha Gautama, eu olho para o Cristo, a gente compreende dois movimentos de transformação da Terra. Presta atenção. Leva isso. Se isso fizer sentido para você. Dois movimentos de transformação da Terra e de elevação da frequência vibracional da Terra. O movimento do Buda é um movimento quase de eremita, aquele que se recolhe. Recolhe. E ali procura a sua iluminação e através da sua iluminação reverbera isso na psicosfera da Terra e faz com que haja uma elevação da frequência vibracional de todo o planeta, fazendo com que haja uma evolução em larga escala a partir do processo de reverberação. Aliás, é isso que a Vaiana Stibel, a fundadora do Theta Healing, propõe quando você faz o movimento de subir ao sétimo plano e descer novamente depois, quando fizer tudo que tem que fazer no Theta Healing, voltar para o centro da Terra, para deixar a energia transformadora na Terra para reverberar no sistema da Terra. Pois bem, a partir da experiência pessoal de cada um, nós podemos sujar mais a psicosfera ou limpar a psicosfera. Interessante que em Kardec,
nós vemos uma crítica a esse tipo de pessoa. Para Allan Kardec, esta pessoa não pode fazer o bem, porque ela não está fazendo nada socialmente, ela não está transformando o mundo pela via material. Ela não está fazendo donativos, ela não está ajudando o próximo, ela não está fazendo o que Gandhi fez politicamente falando, em termos de libertação da Índia. Ela não está fazendo o que Madre Teresa de Calcutá fez com relação à parte social de ajudar os pobres e doentes. Então, na linha espírita, existe uma crítica frontal. Esse homem não está fazendo bem. Eu discordo de Allan Kardec. Ele está fazendo bem. Só que como todas as outras filosofias traduzidas e trazidas a nós, amplificadas e canalizadas por vários homens na história da humanidade, como eu já falei aqui, Lao Tse, Periquito, Papagaio, obviamente que todas essas canalizações passam por processos de evolução. Allan Kardec não tinha o mesmo conhecimento de física quântica que nós temos. Ele trabalhou a mediunidade de uma perspectiva, assim como Freud, quando fundou a psicanálise, no seu tempo de vida ele conseguiu desenvolver uma certa base filosófica fundamental da psicanálise. Depois dele vieram outros, porque uma vida é muito pouco para saber tudo o que nós temos que saber. Aliás, recentemente nós recebemos uma canalização de Cryon, que uma das nossas amigas do Theta Healing mandou. Cryon é uma entidade do campo magnético que fala com um canalizador nos Estados Unidos. E ele explica exatamente isso, que nós estamos alcançando um grau evolutivo reencarnatório que antes você tinha que aprender um pouco, morrer, encarnar de novo e aprender mais um pouco, evoluir, morrer, encarnar, aprender mais um pouco e evoluir. Agora não. Agora em uma vida, em 60 ou 80 anos, você aprende muito mais, porque você está vivendo saltos quânticos, porque a Terra está recebendo frequências maiores, aumentando a sua frequência vibracional, recebeu um pulso do Sol central. A frequência Schumann da Terra, a NASA, todo mundo sabe, está aumentando. A cada geração, a cada salto quântico, existem seres evoluídos vindo para a Terra, mais evoluídos e mais evoluídos e mais evoluídos. É por isso que a velha geração não sabe o que fazer com a nova geração. E o pior, o governo oculto das trevas, da cabala escura, está colocando o quê? Milhares de smartphones e tablets para a pessoa ficar aqui, ó, viciada e doente, e não olhar para o lado. E o pior, essa geração é atraída por isso, porque quanticamente essa é a linguagem tecnológica. É a tecnologia do espírito, mas aí, como ela não conhece a tecnologia do espírito, que os pais e os avós são infelizmente ignorantes e incompetentes, eu não estou julgando, eu estou falando da realidade, ela vai para tecnologia ao invés do espírito, ela vai para tecnologia aplicada à matéria. Então, sim, as pessoas que fazem retiros, tem um retiro feito no Tibete, eu não sei onde é, que reúne milhares. Então, eu não sei se é uma vez por ano, eu não sei de quantos e quantos anos, tem uns monges, milhares, não sei se é 10 mil, 100 mil, que se reúnem para fazer um baita retiro, quando todos eles estão meditando, elevando sua frequência vibracional, eles estão gerando um campo energético que transforma toda a Terra, mesmo que eles não estejam ali na favela fazendo uma caridade. E Jesus, na outra ponta, mostrou o que é não ser tecnocrata, um cara que só fica atrás da mesa. Jesus é má mensagem de Deus para nós com relação a tudo isso. Um cara que desceu lá do último andar. Ele não veio pro térreo, ele veio pro sub. A terra é um lugar de exílio, expiação. Se você estuda um pouquinho sobre apometria e um pouquinho sobre espiritualidade, um pouquinho sobre teologia das religiões e religiões comparadas
Porque religião, meu amor. Quando você estuda medicina, você não estuda o corpo inteiro? Você não vai estudar o mindinho. Ah, vamos fazer aqui, ó. A gente vai fazer a anatomia do mindinho. Pronto, tá formado em medicina. Aí estudou o mindinho. É isso que acontece quando a pessoa só estuda um lado da teologia. Tá formado em mindinho e acha que pode sair medicando o corpo inteiro das pessoas. E não pode, chuchu. E aí ele veio. E ele sim, falou com os pobres, com as prostitutas. Falou que os homossexuais não vão para o inferno. Porque ele falou que os eunucos fazem parte do reino de Deus. Assim como em Isaías nós lemos isso. Atendeu a todas as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. E ensinou 12 apóstolos que não sabiam ler. Porque naquela época só os escribas sabiam ler. E pescadores não tinham acesso à educação. E dentro do contexto da religião judaica, pessoas que não sabem ler já estão no inferno. Você sabia que para o judeu, qualquer pessoa que nasce com defeito, com falha genética, com deficiência, é uma pessoa condenada por Deus? Jesus botou a cara na mão dessas pessoas e disse: o reino de Deus é para todos, está dentro de todos. Vocês não estão entrando no reino e não deixam outros entrarem quando dizem que eles vão para o inferno. Quem são vocês? Livro de Mateus, ele fala sobre isso. É muito sério, né? Então Jesus foi essa pessoa, a manifestação do amor de Deus encarnada aqui nesse plano, e que teve atuação política, religiosa, física, interações. Por isso foi morto e assassinado exatamente pela sua interação. Só que em nenhum momento ele saiu do seu lugar, ele se perdeu no caminho, ou ele misturou os contextos, ou ele se corrompeu de qualquer forma. Em nenhum momento. Mas ele sim tinha discursos homéricos no meio dos políticos e dos líderes religiosos, apontando várias coisas e chamando-os, inclusive, de raça de víboras. E que eles não iam escapar da ira divina. O que é a ira divina? É a lei de causa e efeito. Deus não precisa sujar as mãos. Você mesmo se suja, você mesmo se caga, você mesmo colhe o que plantou. Lei de causa e efeito. Então eu imagino Deus, porque a Bíblia diz que Deus ri dos arrogantes. No seu trono, Deus olha, isso está em Salmos, Deus olha e ri, gargalha na cara dos arrogantes. Eu imagino Deus pensando assim: não vou perder tempo não. Lei de causa e efeito. Puf. Pronto. Vocês que se virem com vocês mesmos. E aí eu acho engraçado os ateus, as pessoas que, né, se contrapõem à Bíblia de forma fundamentalista também, xingando e falando e tal. Eu amo os ateus. Na verdade, eu amo todas as pessoas, não tenho problema com nada, não. Outra coisa, as pessoas acham que amor é romance. A ideia romantizada de amor, meu querido, desce do lustre Alice. Amor não é romance. O romance é um movimento do século XVIII que surgiu na Europa para causar nas pessoas uma fuga. É um movimento que terceiriza responsabilidades. A minha vida tá uma bosta, então eu preciso projetar os meus problemas e a minha falta de autoestima e a minha falta de autoconsciência e a minha falta de competência para viver, eu preciso projetar numa religião, num Deus, nas outras pessoas, na pintura, na literatura, na música, e aí nasce o movimento romancista. Escapismo humano, uma busca desenfreada por encontrar o amor fora, não dentro de si. Porque eu não me suporto, então eu preciso achar alguém que me ame, que me dê flores, que me compre bombons. Essa pessoa me ama. Agora, se a pessoa fala a verdade na minha cara, meu Deus, ela não me ama, ela me odeia. Então Jesus, quando entrou com um chicote no templo, chutando as mesas, no templo, na igreja da época, chutando as mesas com chicote, mandando todo mundo embora, tocando terror, ele não estava sendo amoroso. Então, quando eu estou falando aqui a verdade na cara das pessoas, eu não estou sendo amorosa. Meu Deus, a Ana é muito receptiva.
Romantismo do século XVIII. Vai lá. Vai estudar. Vai estudar. As pessoas que vêm na minha casa, que eu tenho uma biblioteca com, sei lá, 1000 livros. As pessoas vêm aqui e perguntam, você já leu tudo isso? Eu digo, cara, eu não sei quantos livros eu li, mas foi bastante. Até porque alguns são livros que a gente lê inteiros. Frederico está aqui, nosso cão, nosso maltês branquinho. Um dia liguei na veterinária, assim. Poxa, eu queria falar com o médico, eu fui com o Frederico, o maltês branquinho, aí para uma consulta. Aí a minha esposa assim, Ana, todos os malteses são branquinhos. Eu falei, cheira. Depois ela encontrou que na década não sei de onde, não sei quando e não sei o que, existiam malteses de outras coresinhas. Oh, tão fofinho. Mas voltando ao que nós estávamos falando, não romantize a questão da verdade do amor. A verdade às vezes é dura, dói, mas ela nos liberta. É por isso que Jesus dizia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ser uma pessoa... Eu gosto muito de uma fala do Amit Goswami, que é um ativista quântico, que ele diz assim... Por que eu sou um ativista quântico? Porque eu preciso constantemente estar dizendo e lembrando as pessoas sobre o que a física quântica pode realmente fazer pelo cosmos e transformar a maneira de pensar, aprender, estudar, viver e se espiritualizar. E que sim, a espiritualidade e a ciência podem conversar na física quântica. Isso é ser um ativista, tá? O tempo todo ativando esse tipo de pensamento, lembrando as pessoas. Isso não significa que a gente odeie as pessoas, que a gente critique a física clássica, que a gente odeie a física clássica. É o contrário. É por amar tanto tudo isso e a maravilha que é tudo isso, é que a gente se torna ativista. Uma pessoa que ativa as memórias, os conhecimentos, a espiritualidade, a reflexão crítica. Crítica não é falar mal, crítica é ir à raiz da questão, é se aprofundar. O que é um crítico de música? O que é um crítico de cinema? Ele é uma pessoa que vai lá xingar o cantor, o ator, etc. Não, ele está ali para analisar de forma profunda e fundamentada. Esse é o meu lugar no mundo. Juntar as peças de quebra-cabeças complexos e trazê-los aqui para vocês apreciarem, utilizarem o que for útil para vocês e simplificar essa linguagem. Eu não sei quantos livros eu li, talvez mais de 1000. Até porque essa não é a minha primeira encarnação. E para mim já ficou claro que não é. Gratidão a todos que estão aqui. Na medida do possível eu gravarei outros vídeos falando sobre estes e outros assuntos. Mas resumindo, não é porque um Bodhisattva, um Buda, um monge está lá meditando que ele não está fazendo bem à Terra, ele está fazendo muito bem à Terra porque está elevando o padrão vibracional dele automaticamente da Terra. E não é porque uma pessoa é um ativista e se contrapõe e se posiciona com relação àquilo que é sombra, obscuro, maligno no mundo, que essa pessoa não tem amor pelos outros ou que ela está julgando e criticando. Fica a dica.